Nós vamos começando, nós vamos ler uns trechos de um livro chamado Companheiro. É de Francisco Cândido Xavier, de Emmanuel. Eu escolhi o item 7, mas de acordo com o nosso tema de hoje, que significa questões de mudança. Não podes modificar o mundo na medida dos próprios anseios, mas pode mudar a ti próprio. Ninguém está impedido de transformar essa ou aquela ideia na própria cabeça. Assim como a semente traça a forma e o destino da árvore, os teus próprios desejos é que te configuram a vida. Aprende a ganhar simpatias sabendo perder. Sempre é aconselhável melhorar as nossas maneiras antes que as circunstâncias da vida nos obriguem a melhorá-las. Ouvindo sempre mais e falando um tanto menos, conseguirás numerosos recursos que te favorecem a própria renovação. Escuta com atenção quaisquer pareceres dos outros, mesmo quando se te afigure francamente absurdos. Isso é uma caridade. O diálogo deve ser um processo de aprender, não de brigar. Em qualquer reunião, convém não esquecer que talvez em breves dias estarás precisando daquela pessoa que te parece a mais desagradável. Aceitar os nossos problemas com bom humor é o melhor modo de convertê-los em fatores de auxílio a nós mesmos, não com a lamentação. A irritação é o meio de congelar os próprios interesses. Todo encontro é oportunidade para que te exercite a ciência da direção. Poderás enfeitar o desânimo com as mais lindas palavras. Entretanto, o desânimo não te trará proveito algum. Dificuldades caem no caminho de todos. A maneira de usá-las é que faz a diferença. Admira as estrelas, mas não te descuide dos sinais de trânsito. Os outros terão talvez muitas opiniões a teu respeito, mas a vida que tens é aquela em que Deus te colocou para que faças o melhor. Muitas vezes, perder algo de valor em mudanças impostas pelo sofrimento é o jeito de encontrar algo de mais precioso no caminho. Na contabilidade da vida, a idade é convenção. O que existe é o tempo e o todo o tempo é importante. Lições de Emmanuel para nós. Bem, meus queridos, vamos elevar os nossos pensamentos, a Deus, aos nossos amigos espirituais que estão sempre nos acompanhando, aos nossos anjos de guarda, aos nossos amigos espirituais da casa de Luiz Gonzaga, para que eles possam nos assistir, estarem conosco nesse momento em que vamos fazer algumas reflexões. Que a gente possa entender Jesus da melhor forma possível
para que a gente possa aprender, para que a gente possa colocar em prática. E assim, Senhor, a gente continuar neste caminho difícil que estamos trilhando nesses momentos. Mas que a compreensão que a doutrina espírita nos traz faça que o entendimento nos traga conforto e paciência. Que Jesus e os amigos espirituais estejam conosco. Bem, meus queridos, o nosso tema de hoje é novos tempos. Porque nós praticamente estamos vivendo novos tempos. Completamente diferente da forma que vivíamos há um ano atrás. Nós já estamos há um ano mesmo com uma vida completamente diferente. Nós queríamos basear as nossas reflexões no livro da Gênesis, no capítulo 18, que se chama Os Tempos São Chegados. Ele começa a dizer para nós vocês desculpem, mas o ar-condicionado mexe um pouquinho comigo. Ele começa a dizer que o nosso planeta, como tudo que existe, está sujeito à lei do progresso. Progride fisicamente pela transformação dos seus componentes e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Bom, a gente também, nós vamos ver algumas coisas neste livro novo do Divaldo, No Rumo do Mundo de Regeneração. No Livro dos Espíritos, tem uma questão dizendo assim: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Porque todos nós estamos dentro da lei do progresso. E ele diz: fazendo compreensíveis o bem e o mal, o homem então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Bom, nós temos um livre-arbítrio e a responsabilidade dos nossos atos. Mas ele também tem uma pergunta 781 que diz assim: tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Não, mas tem às vezes a de embaraçá-la. Bom, eu já vou ler uma questão aqui, para não ficar vai lá e vem cá, que é a 785, que diz: qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. No nosso livro atual do Divaldo, ele coloca para a gente que essa pandemia, ela veio num tempo, porque a gente pensa, eu escuto, inclusive, infelizmente, eu escuto de espíritas dizer assim: nossa senhora, está tudo perdido. Perdido está as pessoas que estão perdidas neste tempo. Não é o tempo que está perdido, as pessoas estão perdidas neste tempo.
que é diferente. A gente, no livro do Divaldo, ele fala todos compreendíamos a seriedade do momento e a falta de estrutura emocional dos seres humanos, acostumados a mais a leviandades do que a responsabilidades de alto coturno. Então ele está dizendo aqui que a falta de estrutura nossa, de seres humanos, nos levou a esses tempos difíceis. O nosso querido Hermínio Manuel Filomeno de Miranda, ele diz assim, num texto aqui, ele diz assim: quando os seres humanos compreenderem que o mundo é feito de ressonância, os seus pensamentos e condutas obedecerão a diferentes critérios seletivos. A gente vai entender o que será a ressonância. Quando ele diz que essa ressonância, nós vamos estar responsável pelo nosso pensamento e as nossas condutas, a gente encontra tantas dificuldades nesse tempo difícil, não é? Ele diz assim: informamo-nos, na introdução ele diz assim, informamos-nos que o amado planeta se encontra na mais difícil crise espiritual dos últimos séculos. Muita gente ainda não leu esse livro, mas a gente está aconselhando que leia, para a gente poder entender o momento que nós estamos vivendo, desses novos tempos, né? Que agora são dificuldades. Então ele diz que o planeta se encontra na mais difícil crise espiritual dos últimos séculos. Assinalando a cultura e a civilização com sucessivas guerras locais, devastadoras e alucinados programas de divertimento extravagantes quanto grosseiros. A drogatização vinha há décadas consumindo a juventude, e vícios degradantes dominavam a sociedade que combatia a família, a educação, a saúde e os meios de dignificação humana. O bafio pestilento, exteriorizado pelo materialismo dominador das massas, zombava de Deus, na condição de mito superado. A figura de Jesus e sua doutrina, com as personagens dos seus dias que o acompanhava, sendo objeto de escárnios e desdém. A gente chegou até a ver na escola de samba, nas escolas de samba saindo aí, esse escárnio da figura do próprio Cristo. Olha só aqui o que o Hermínio coloca para nós. O Manuel Filomeno de Miranda. Em nome da arte e da cultura, vivia-se a bacanal em toda parte com a anuência das autoridades ou por elas estimulada. E graves transtornos de conduta formavam uma sociedade desarrazoada e venal. Valores éticos, a princípio surdamente, depois de vulgarizando através dos meios dos veículos de comunicação tradicional e virtual, eram anulados como castradores da liberdade. E a necessidade de igualdade com as minorias em todos os aspectos favorecia a libertinagem desmedida, animalizando mais o ser humano e humanizando os animais. Disparates de toda espécie tornavam motivos de brigas intermináveis
E qualquer postura de equilíbrio era visto como remanescente das chamadas decadência do comportamento ultramontano. Os jogos políticos atingiam as mais chocantes aberrações de furtos e roubos, predominando o cinismo de criaturas declaradas sem honra em face dos crimes cometidos e divulgados. As universidades negavam a finalidade para a qual foram edificadas pelas civilizações transatas. Sentia-se no ar, em toda parte, que algo iria acontecer, porque a decadência moral e intelectual haviam chegado à situação insustentáveis. É o que está acontecendo nesse momento de provações e expiações individuais e coletivas que ameaçam a existência humana no planeta, confiado a Jesus para alçar ao mundo de regeneração. Olha, esse tipo de desequilíbrio que ele está colocando ali no livro é que ele chama a atenção para a ressonância. A ressonância são as nossas vibrações. Ele também está dizendo ali que no livro ele vai dizer que nenhum relâmpago, nenhuma tempestade que se fizesse conseguiria apagar essa ressonância maligna que saía de nós, dos nossos pensamentos, das nossas ações. Então foi preciso, às vezes a gente pensava que seria uma necessidade de uma guerra mundial. Não. Começou com uma epidemia que se transformou numa pandemia no nosso planeta. Pior do que uma guerra. É o que a gente está vendo. Esse um ano que a gente fica em casa. Vamos fazer reflexões. Os espíritos estão chamando a nossa atenção para que a gente fique em casa, mas de que maneira que a gente fica em casa? É brigando? É assistindo a televisão, nos colocando medo, pavor, porque todos nós somos individualidades. Uns aceitam bem, outros ficam apavorados. E ele diz lá, gerando essas notícias ruins que vêm virtualmente ou vêm pelos veículos de comunicação, estão gerando depressões, até suicídios. Então, as pessoas, em vez de se equilibrarem, estão se desequilibrando. E umas, às vezes, desequilibrando as outras. Então, nós estamos vivendo um momento difícil, aonde estão sendo testado a nossa fé. Principalmente nós que somos espíritas. E ele fala que é tempo de fraternidade, de caridade e solidariedade. Isso está aqui no livro da Gênese, no finais dos tempos, nesses tempos que são chegados, ele diz que há mudanças que são bruscas e outras que se fazem lenta, gradual, imperecível. Nas mudanças lentas, graduais, imperceptível, nós não estávamos percebendo nada. Foi preciso essa mudança brusca. De uma hora para outra, nós nos vimos privados da nossa liberdade.
de muita coisa que a gente fazia. Então, essa é uma mudança brusca necessária, porque tudo aquilo que eu li, que está no livro, nos rumos, no rumo do mundo de regeneração, é o que estava acontecendo. Não é? E ele diz que tudo é uma questão, nós estávamos sendo orgulhosos e egoístas. Mas nós mudamos essa situação? Eu acho que ainda não. Então estamos orando para que isso acabe o mais rápido possível. Vamos orar, mas basta orar. Se a gente só orar, mas se a gente não mudar os nossos pensamentos, não mudar as nossas ações, nós vamos ficar orando muitos anos aí pela frente e a pandemia ainda dando oportunidade do vírus sofrer várias mutações. Eu vejo muita gente se reunindo para orar. Mas, no próprio Gênesis, ele diz assim: o bem-estar moral deve reinar. Nesses tempos agora, ele está escrito aqui, Kardec deixou muito bem. O bem-estar moral deve reinar. O que deve reinar? Ele diz a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Nisso, ele diz também que nós temos que deixar os nossos instintos e os nossos sentimentos imperfeitos. A doutrina espírita é consoladora. Ela diz para nós, lá na pergunta do Livro dos Espíritos, 919, que a gente tem que se conhecer a si mesmo. Ninguém muda sentimentos imperfeitos sem se conhecer. E nós estamos tendo tempo para se conhecer. Quando diz fica em casa, né? Ficar em casa dormindo. Não é ficar em casa só vendo filme na Netflix e outras coisas. Até a gente pode dormir, pode ver filme na Netflix, não sou nada contra, mas não é só isso que é para ficar em casa. Nós temos que ficar em casa e também não é só orando, porque se a gente ficar em casa só orando, vamos cair naquela questão daquelas religiosas que ficavam num convento, presas, só orando. Nós temos que botar a mão na massa. Dentro de casa, nós temos muita coisa que fazer. Nós temos que, de vez em quando, fazer o culto no lar, com os nossos companheiros, concitando cada um a sua mudança individual. E eu tenho que começar por mim. Eu tenho que começar por mim. Aproveita que está dentro de casa, faz uma limpa nos armários, nos sapatos, naquilo tudo que tem, como tem um amigo meu, né, que pegou um monte de coisa, até panela, coitado, ele sabe quem é se ele estiver ouvindo. Até panela que não usava mais, ele fez doação. Já que a gente está em casa, né, fazendo alguma coisa, a Silvia está dizendo lá, fé e ação. É exatamente isso. Vamos ver o que a gente tem dentro de casa que serve para alguém, que serve. Que alguém possa botar até num bazar, que possa dar lucro para uma casa espírita, para uma igreja, quer que seja. Vamos aproveitar, ficar em casa, mas fazendo alguma coisa. A gente também não está passando fome porque a gente vai ao mercado. Não é? A gente vai ao mercado. Pelo menos eu vejo todos os espíritas indo ao mercado. Também quando eu vejo todo mundo indo na loteria, pagar as suas continhas e no banco. As filas do banco, eu passei lá e eu tive que ir ao Banco do Brasil resolver uma situação da nova diretoria do Joana d'Arc e vi as filas do banco lotadas.
E a gente está vendo, eu vi aqui na televisão hoje, um pessoal que fazia uma campanha de doação de cestas básicas para as pessoas necessitadas, pedindo doação porque diminuiu. Diminuiu porque é muito desemprego? Sim, sim. Tem gente desempregado que fazia doação que não faz mais. Mas tem muita gente que não quer só sai de casa para fazer a compra, mas não sai para fazer a doação. As cestas básicas, no princípio, a gente estava distribuindo mais de 50, agora nós reduzimos, porque as doações diminuíram. Aonde está a fraternidade, a caridade e a solidariedade? Com o desemprego, a quantidade de gente passando fome está muito grande. Eu vim para o Rio de Janeiro hoje, eu estou apavorada com a quantidade de gente na rua. Morando na rua. Porque não tem dinheiro para pagar o aluguel, são expulsos. Eu estava com um amigo desempregado, que a dona da casa trancou a casa e deixou ele na rua. E ele teve que deixar, inclusive porque ele estava com os aluguéis atrasados, ela disse que tudo que estava dentro da casa vai ficar pelos aluguéis atrasados. Olha que coisa, que situação, gente. E ele está morando de favor na casa de um outro amigo. Até quando? Não sabe. Está envergonhado. Essa situação desse amigo meu é uma situação que eu acredito de muitos. Porque senão não tinha tanta gente na rua. Eu passei por um casal que estava dormindo na rua com uma criança no meio. Isso dói. Isso dói. Eu já tive falando da indiferença. Então nós estamos em tempos novos tempos e tempos difíceis. Aí todo mundo... Hoje eu vi uma coisa que... Qual foi a palavra mais usada em 2020? Vai passar. Todo mundo esperava que passasse rápido. Estamos aqui, todo o estado do Rio, o estado de São Paulo, tudo fechado, e nada passou. Não passou nada. Por que não passou? Porque nós não mudamos as nossas atitudes. Na Gênesis diz assim, no livro: não é mais somente o desenvolvimento da inteligência que é necessário aos seres humanos. É a elevação dos sentimentos e, portanto, é preciso destruir tudo que possa superexcitar em si o egoísmo e o orgulho. Olha, é o obstáculo ao progresso, o orgulho e o egoísmo. Em tempos chegaram para a humanidade sem exceção, pois não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma região, a um povo, a uma raça. A regeneração é um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. O progresso moral de cada um de nós. Nós temos que repensar nas nossas atitudes. Nesse nosso egoísmo de ficar em casa, sabendo que tem gente lá na rua que não tem o que comer, que não tem aonde morar, que não tem aonde tomar banho. Esse amigo meu ficou um dia na rua, sem tomar banho, pensando o que ele ia fazer e a quem ele ia pedir socorro. Eu já estava quase, porque ele mora em Minas, ele mudou para Minas. E eu estava dizendo, você quer vir para Miguel Pereira? Você vem, eu mando o dinheiro da passagem para você.
Porque eu fiquei incomodado um dia inteiro de saber que ele estava na rua, que a mulher trancou a casa dele, com as coisas dele, com as roupas dele, e ele com uma roupa só na rua. Mas como a gente sabe, e eu daqui pedindo a Deus, aos espíritos amigos, que encontrasse uma solução, ele estava sentado lá num banco, veio um amigo dele e perguntou o que aconteceu. Aí ele contou e o amigo, não, você vai para minha casa. E ele está lá na casa do amigo, completamente envergonhado. Mas envergonhado porque está sem emprego. Sem roupa, porque as roupas ficaram lá na casa de uma pessoa que eu não sei, eu não posso fazer o julgamento da pessoa. Ela diz que precisa alugar a casa para ela também sobreviver, né? É uma situação. Mas não deixar uma pessoa tirar as roupas de vestir, não deixar tirar as coisas íntimas da pessoa, a gente tem que repensar. Essa é uma situação que está se repetindo lá fora. Se não fosse assim, aqui no Rio de Janeiro não tinha tanta gente aqui debaixo de viaduto e nas marquises. E nós espíritas? Nós espíritas temos uma doutrina que se chama o Consolador Prometido. Mas se a gente pensar que é o Consolador Prometido só para me consolar, eu estou sendo egoísta. Eu estou sendo egoísta. A gente tem que pensar, eu estou vendo muito espírita materialista. Porque ele está com medo de desencarnar. Sabe que vai desencarnar um dia, mas está com medo de desencarnar. Ele não quer sair de casa, ele não quer contato com ninguém, porque ele está com medo de desencarnar. Medo da doença. Enquanto a gente sabe que toda doença é depuradora. Ela é depuradora. A gente só vai adquirir certas doenças se estiver com a gente. Se estiver no nosso programa de vida. Porque nesses tempos da agora, muita gente que está desencarnando estava no programa. É só você ter os cuidados que se mandam. A máscara, lavar as mãos, sair de casa para o necessário. O necessário vai ao mercado, vai ao banco. Por que não é necessário ir à casa espírita levar sua doação? Por que não é necessário ir à casa espírita atender um depressivo? Por que não sair de casa para levar sua doação lá naquele asilo que depende de doação? Isso também é necessário. Me desculpem, mas isso é necessário. A casa espírita, ou a igreja evangélica, a igreja católica, ou qualquer pessoa altruísta tem uma responsabilidade com as cestas básicas que distribui. As pessoas não estão indo nas instituições, nem para pagar as suas mensalidades, nem para levar as suas doações. E aí? A gente tem que pensar. O mal cresce porque nós somos omissos. E isso é uma omissão, a gente sabendo que como espírita, que a doutrina espírita é consoladora, não para nós, é para todo mundo. E outra coisa, somos nós que somos os construtores da vida. Nós que somos os consoladores dos outros, por tudo aquilo que a gente recebe, por tudo que a gente conhece.
Eu fiquei 2 semanas fazendo um atendimento fraterno. Não quero me engrandecer, mas o que eu estou falando é porque a gente está vivendo isso. Fazendo um atendimento fraterno numa pessoa com potencial suicida porque estava desempregado. Tá desempregado, tá difícil, não consegue. Pode ir na minha casa. A gente dá um jeito. Não pode deixar uma pessoa suicidar. Não pode deixar uma pessoa enlouquecer, ficar em depressão. Se a gente tem potencial para ajudar, para mudar esse tempo, só vai passar quando a gente botar a mão na massa. Não é ficar, de novo, eu vou repetir a mesma coisa que eu estou vendo um monte de gente acompanhando pela televisão, orações pela televisão, marcam horário às 3 horas, às 6 horas para acabar a pandemia. Tudo continua orando. Eu não estou dizendo para não orar. Ore às 3 horas, ore às 6 horas, meio-dia, à noite, ore quando quiser, mas faça alguma coisa. Faça alguma coisa por você, que é mudar as suas atitudes. Mas faça alguma coisa pelo nosso planeta, para aqueles que estão em redor, pela nossa comunidade. Eu não posso fazer... Eu fazendo pela minha comunidade, eu estou fazendo pelo planeta. Meus queridos, não adianta esperar que isso vai passar. Não adianta esperar a vacina vai chegar, a vacina e isso vai passar. Não é só esperar a vacina. A vacina está tendo as suas dificuldades. Ainda está numa polêmica de que toma vacina, não toma vacina, toma não sei o que. Gente, quem não quer tomar, não tome. Mas não fica nessa discussão. Quem quiser, vá lá, toma a sua vacina. Quem não quiser, não toma. Mas não fica atormentando a outra pessoa porque a outra pessoa não quer. Respeita, ela não quer. Ela não quer. Ela não acredita na vacina. Esse vírus só vai acabar quando a gente pensar no bem, fazer o bem, sair daquele egoísmo. Eu não vou sair porque eu posso adquirir o vírus. Eu vou pegar Covid. As pessoas ainda dizem o seguinte: não posso sair porque eu tenho a minha mãe, eu tenho meu filho, mas vai no banco, vai no mercado, não é? Por que não pode ir lá no centro, lá na igreja, aonde quer, vai lá no vizinho levar uma cesta básica, alguma coisa? Eu não preciso levar a cesta básica inteira. Leva um macarrão, leva um arroz, leva um feijão, leva um pão. Agora, não cabe desculpa. Me desculpem. Me desculpem esse meu desabafo. É porque eu estou presidente num centro e frequento outros. E eu estou vendo o sofrimento na rua. E da mesma forma eu estou vendo pessoas que são amigas, conhecidas, que estão dentro das suas casas, sem nada a fazer. E esperando que isso passe. Não vai passar. Não vai passar. Há um ano atrás, quando começou, no meio do ano estava todo mundo já... O que aconteceu? Houve um afrouxamento, todo mundo voltou a pensar da mesma forma, a agir da mesma forma, os bares continuaram cheios, tudo continuou voltando atrás do que era.
Olha a nossa reflexão. Se nós voltamos a fazer tudo o que estávamos fazendo antes da pandemia, aí o que aconteceu? O vírus voltou mais letal. Por quê? Porque não houve mudança. Não houve mudança nos nossos comportamentos. Nós descuidamos até dos cuidados da máscara, de lavar as mãos. A gente sai na rua, a gente vê muita gente sem a máscara, idosa. Aí tá lá os hospitais, as UTIs lotadas, tá tudo lotado, lógico. Houve um descuidado com a questão científica de si mesmo e houve um descuidado com a questão moral. Vamos pensar nisso. Está cheio. Aí, quando pega uma pessoa da família, aí as pessoas começam a ter mais cuidados. Mas enquanto não tem, nada. A gente tem que ver que diz assim, no livro, no rumo do mundo de regeneração, está lá. Os cristãos, especialmente espíritas, sentiram-se convocados a contribuir com o devotamento e os recursos próprios para melhorar a situação dramática num esforço de demonstrar a finalidade da existência na Terra e que o importante no mundo é a satisfação de servir, de ser irmão de sofrimento e poder diminuí-lo aonde se omise. Todos compreendimos a seriedade do momento. Todos. Aí ele diz aqui num trechinho assim, as demissões em massa dos servidores de toda a natureza, pela falta de intercâmbio comercial, deixarão feridas morais, econômicas e humanas inimagináveis, com certeza levando pessoas desestruturadas ao suicídio, ao transtorno do pânico, aos denominados vícios sociais, do alcoolismo, do tabagismo, da drogatização. O medo, tornando-se um gigante para a alma, paralisaria as pessoas propensas à depressão e facilmente se lhes instalaria, ao tempo em que crimes inabituais iriam surgir ante as massas enfermadas numa sociedade retalhada pelo sofrimento e pelas incertezas. Nós estamos vendo, eu estou assim ainda chocado porque eu ainda não consegui entender a morte de uma criança. Que pessoas, e não são, essa morte dessa criança, pelo que eu estou vendo ali, um médico, é vereador, não é uma pessoa qualquer, não. A criança chegou ao hospital, segundo a médica, com lesões de espancamento. É isso que nós estamos dentro de casa para isso? Esses feminicídios, como a gente viu na nossa cidade, o marido esfaqueando a esposa, vai passar a pandemia? Vamos pensar bem. O mundo de regeneração vai chegar. De qualquer forma vai chegar. Mas nós estamos escolhendo pelo nosso livre-arbítrio o caminho mais difícil, que é o caminho do sofrimento, da dor para todos nós. É escolha nossa. Não vai passar se a gente não mudar. O que nós estamos fazendo dentro de casa? Estamos, segundo Kardec, nós estamos
fazendo caridade, fraternidade e solidariedade. Nós estamos deixando os nossos sentimentos imperfeitos. Este é o momento de educar os nossos sentimentos. Há poucos dias morreu uma amiga minha que estava numa UTI, sofrendo. Ela não morreu de Covid. Não morreu de Covid. A família me pediu que a gente fizesse uma prece, uma irradiação para ela. Nós temos um trabalho de irradiação no Centro Espírita. E como ela estava assim muito grave, nós fomos fazer uma irradiação para ela. Qual foi a minha surpresa? Durante a irradiação, o Espírito disse para mim: ela está nesse sofrimento porque ela não consegue perdoar. Ela foi uma pessoa que odiou muito e não consegue perdoar. Olha, vocês já pensaram? Esse momento, esse ódio, esse não perdoar, traz ressonância no nosso ambiente. Nós temos que pensar. Nós temos mágoa, nós temos ódio, vamos tirar, vamos tentar tirar isso da nossa mente. Eu me lembro do Culto no Lar, de um livro. Eu já contei essa história. A história do culto do lar que uma casa espírita mandou os médiuns implantarem o culto no lar numa casa onde estava havendo muita desavença. Os médiuns chegaram lá para instituir o evangelho no lar. Porque o mentor da casa espírita disse que tinha que fazer o evangelho no lar para mudar a situação que estava acontecendo naquela casa. Os médiuns foram. Calhou que os médiuns eram videntes. Quando eles chegaram na casa, eles começaram a sentir cheiro de fezes. E os espíritos que os acompanharam da casa fizeram com que eles vissem o teto e as paredes da casa. Estavam infestados de fezes. Mas isso é a questão espiritual. E os espíritos disseram: isso aí é a mente das pessoas dessa casa. Os palavrões, as brigas e outras coisas mais que acontecem dentro dessa casa impregnou as paredes. E os obsessores que lá estavam. Foi preciso começar o culto no lar, o evangelho no lar. Eles começaram aí todos os dias. Todos os dias reuniram todas as pessoas. E o que as pessoas tinham que fazer para limpar aquelas paredes e os tetos? Mudar as atitudes. E eles foram mudando. Levou tempo. Mas eles mudaram e a casa ficou saudável. E a ambiência melhorou. Agora você imagina numa casa. Agora imagina no planeta. Todos nós odiando, falando palavrões, pensando no mal, querendo o mal das pessoas, né? Vivendo situações difíceis que o Manuel Filomeno de Miranda cita no livro. Imagina o ambiente do planeta. Que ele diz que não há trovoada e relâmpago, porque os relâmpagos matam os vírus. Os relâmpagos, a função de um relâmpago fisicamente é para matar os vírus. Imagina o nosso planeta. Então,
depende de todos nós. Depende de mim, depende da minha família, depende de todos da nossa comunidade. Mas cada um, eu não posso fazer com que todo o planeta mude, mas eu posso mudar. Eu posso fazer com que as pessoas que estão em torno de mim mudem. Eu posso, em vez de fechar a minha casa espírita, eu posso fazer as minhas lives como eu estou fazendo. A gente orientando, conversando, fazendo reflexões para as nossas mudanças. É isso que Jesus espera de nós. Nós somos os construtores desse ambiente, nós somos os construtores do planeta. Nós somos os construtores das pessoas. Nós temos que começar a educar os nossos sentimentos, educando os sentimentos de quem está em torno. É tempo de educar os nossos sentimentos e tempo de educar as nossas atitudes. Só assim esse vírus vai passar. Só assim o vírus vai passar. Meus queridos companheiros, por isso que eu peguei, não é? Nesse livrinho Companheiros, essas questões de mudanças. Porque só passar, a gente querer que passe, não vai passar. Vamos orar? Vamos. Mas vamos agir. Oração mais ação. Ação em mim. Ação no outro. Ação nas nossas casas espíritas. Ação nos nossos trabalhos. Vamos agir. Porque senão, ainda vamos andar de máscara muito tempo. Muito tempo. E não vai ser vacina que vai dar jeito. Não vai ter vacina para dar jeito. Então, meus queridos, vamos nos encher os nossos corações de bons sentimentos. Vamos fazer a recomendação de Kardec nessa situação, nesses tempos, para que o mundo de regeneração chegue mais rápido. Porque nós estamos exatamente no final do provas e expiações, individuais, conforme ele coloca, individuais e coletivas, o que Manuel Filomeno de Miranda fala. Expiação, prova e expiação individual? É. Porque eu estou vendo o meu parente ficando doente, eu estou vendo os meus amigos perdendo o emprego, eu estou vendo os meus filhos perdendo o emprego e eu tendo que colaborar. É uma expiação e provação para mim. E é uma provação coletiva porque muita gente fez. E como que é uma aprovação coletiva de um monte de gente passando fome e eu egoístamente pensando em mim? Nós tivemos mártires, né, de pandemias. Nós tivemos Maria de Magdala com câncer e Eurípides Barçadufo. São pessoas que desencarnaram pensando no próximo e pensando na coletividade. O nosso patrono Luiz Gonzaga também. Ele era um frade e saiu numa epidemia de tifo cuidando dos outros e adquiriu o tifo, porque devia estar no karma deles. E hoje são referenciados no plano espiritual. Que a gente possa lembrar pelo menos desses, nesse período de pandemia, e agir no nosso próximo com caridade, fraternidade e solidariedade. Que Jesus nos ampare, que Jesus
nos ilumine, que Ele possa estar conosco, nos incentivando, fazendo com que a gente acorde, com que a gente levante da cadeira, levante da poltrona e haja. Que a gente saia em campo, pensando no próximo, porque há muita alegria em servir. Os Espíritos hão de nos ajudar, hão de nos amparar, quando a gente sai em campo a servir aquele que precisa. A doutrina de Jesus é consoladora não só para mim, ela é consoladora para todos. Para todos. Que a gente possa, Senhor, deixar a indiferença de lado e sair em campo em solidariedade. Jesus querido, abençoe a todos nós e nos despeça na sua paz, que não é a paz do mundo, é a paz de servir, é a paz de fazer tudo o que você fazia. Por isso você é o nosso modelo, o nosso guia. Que assim seja.